Muito bom dia! Hoje eu tô aqui porque eu prometi que eu ia fazer um vídeo mostrando os lugares recreativos aqui do Japão. Lugares que a gente leva as crianças para brincarem. Porque algumas pessoas me pediram para mostrar porque viram em um dos vídeos que o meu filho, ele gosta de assistir o Blip. Blip é um moço simpático que tem um canal sobre lugares recreativos. Ele aparece sempre brincando nesses lugares, nesses vídeos. Então as crianças assistem, ficam com vontade de ir e pronto, a gente tem que levar. E eu comentei uma vez que aqui no Japão também é muito comum esses lugares. Então me pediram para que quando eu fosse eu mostrasse. E esses lugares que o Blip costuma mostrar nos vídeos dele, que eu percebi são lugares pagos. Ele mora nos Estados Unidos, aquele aqui passando na minha televisão. E pelo que eu vi, ele só mostra parques pagos. Ele não mostra nenhum lugar que é de graça. O motivo pode ser porque lugares públicos não são tão atraentes, que é até compreensível, porque se o lugar for de graça, então não entra dinheiro. E se não entra dinheiro, não tem também como investir no lugar, né? Só que aqui no Japão tem lugares que são pagos, mas tem lugares que são de graça, que dá pra gente levar as crianças e não são tão ruins assim. Porque pelo pensamento aqui do Japão, seria um pouco injusto só ter lugares pagos e só quem tiver dinheiro e puder frequentar, e quem não tiver condição de pagar esses lugares, fica lá só chupando o dedo, né? Porque esses lugares pagos, eles geralmente são caros, a gente paga por hora. E aqui no Japão também tem pessoas que ganham pouco, que não tem muita condição de ficar indo nesses lugares pagos. Então tem também lugares de recreação que são de graça. Mas é claro que tem diferença entre eles. E hoje eu vou te mostrar para visitar esses lugares e ver como eles realmente são. Eu vou te levar em um lugar pago e também em um lugar de graça. Público, né? Porque quem cuida do lugar é o governo. E eu não sei no Brasil se tem esses lugares também, porque eu saí do Brasil no ano de 2000, então não tem como eu afirmar se tem esses lugares, porque na época que eu morei não tinha, mas pode ser que hoje tenha, porque já se passaram muitos anos. Então, se alguém puder responder se tem esses lugares no Brasil também, eu vou ficar feliz. Porque, com certeza, tem crianças que moram no Brasil que também devem assistir esses tipos de vídeos. E, claro, que os bichinhos vão ficar com vontade de ir para esses lugares, porque criança é criança em qualquer lugar do mundo. E seria muito interessante levar elas para conhecerem esses lugares, já que elas ficam assistindo da casinha delas e vendo outras crianças se divertirem nesses lugares. A diferença entre os parquinhos públicos e os que são pagos aqui no Japão é que os que são pagos, eles usam energia e brinquedos elétricos, e os públicos não. Os lugares públicos, como a gente não paga para entrar, não tem nenhum brinquedo elétrico. Ou seja, tem escorregador e tem brinquedos que as crianças têm que brincar só usando a imaginação mesmo. Mas esses lugares não são tão ruins, eu vou te mostrar e você vai ver. Pelo menos aqui no Japão, os lugares, mesmo sendo públicos, eles são bem cuidados. E antes de ir, eu só tô aproveitando aqui pra tirar as manchas de dedo, né? Porque quem tem criança em casa já viu, né? É mancha de dedo melequento pra tudo quanto é lado. Então, bora comigo e conhecer esses lugares de perto? Deixa eu só pegar o Haruki e vamos lá.
Então, esse lugar que a gente tá aqui é pago. Tem uma cozinha linda e maravilhosa aqui. Até eu tô com inveja dessa cozinha, que olha isso. Tem um balcão aqui com todos os ingredientes para você fazer o sushi. Você vai montar eles do jeitinho que você quiser. E ali atrás tem a prateleira com todo tipo de verdura e legumes que você quiser para fazer seu acompanhamento. Tem até a roupinha ali de cozinheiro, ó. Tem a doma para você colocar, para você se sentir um chefe de verdade. E como dá pra ver, ó, é igualzinho os que aparecem nos vídeos do Blip, com esses pirulitos giratórios e tudo mais. E o que dá pra perceber é que nos lugares pagos, tudo é movido à energia e à luz. Pode ver que tem um monte de luzes aqui e os brinquedos são movidos à energia. Esses bonequinhos aqui, eles estão sendo movidos por um motor. E aquelas bexigas ali, ó, que estão sambando ali em cima, pode ver que elas estão fazendo festa por causa dos ventiladores que tem ali em cima. Elas ficam dançando com a força do ar. Aqui tem uma piscina de bolinhas aqui embaixo. E dentro dessa cabaninha, dá pra ver que tem umas luzes, tá vendo, no teto? Que tá ali, ó, sobre a piscina de bolinhas. E eu tô comentando isso por quê? Porque depois eu vou te mostrar o parquinho que é de graça. Porque como eu falei, quando o lugar é de graça, não entra dinheiro. E se não entra dinheiro, ele não vai poder ter brinquedos que funcionam à base de energia. Só que as crianças nem sempre gostam mais de coisas elétricas. Igual o meu filho, ele ama piscina de bolinhas e uma piscina de bolinhas não consome energia. Ele ama escorregador e o escorregador também não consome energia. Por isso, se por um acaso me perguntassem se eu pagaria para entrar nesse parquinho com os brinquedos elétricos ou que fosse de graça, sem esses brinquedos que ficam aqui girando, sinceramente, eu falaria, pode tirar tudo isso aí, porque não vai fazer falta nenhuma. Tendo essa piscina de bolinhas e o escorregador gigante que tem ali, ó, e aquela cozinha linda e maravilhosa lá, quem que vai ligar pra esse pirulito que fica girando aqui? Esse parquinho que a gente tá aqui, ó, 30 minutos pra ficar aqui brincando dentro dele, custa 700 ienes. É divertido? É. As crianças gostam, adoram. Mas pelo preço, não é um lugar que dá pra ir todo final de semana. Então eu faço o seguinte, eu revezo. Uma semana eu levo num lugar pago, na outra eu já levo num lugar de graça. E vou revezando, para que ele consiga se divertir, mas eu também não fique no prejuízo. Mas o problema maior é o irmão mais velho. O Tatsuki às vezes dá uma louca nele, ele fala, mãe, eu quero ir aqui, eu quero ir ali, eu quero ir pra Universal, eu quero ir pra Disney. Eu falo, filho, você tá louco? Onde você bateu a cabeça? Ele pensa que fala, mãe, eu quero ir pra Disney. Eu vou falar, então vamos, meu filho, faz as malas que nós vamos. Não, eu falo pra ele que o irmãozinho tá muito novo pra ir, que ele não vai aproveitar direito, mas ele fica insistindo. E eu explico pra ele que é longe. Mas mesmo assim, criança tem resposta na ponta da língua, eu nunca vi. Aí pra ele parar de encher o saco, eu falo, é o seguinte, eu não vou porque eu tô sem verba. Aí pronto, é só assim que ele para de insistir. Mas ver seu nenezito sentado nesses bonequinhos elétricos é a coisa mais fofa, né? Aí, mas como eu falei, as crianças não ligam muito não. Ele ficou um segundo aqui só. O negócio deles é brincar no analógico. Esse brinquedo aqui, é viciante. Porque do jeito que a gente coloca a mão, fica. Dá vontade de ficar aqui por horas. Olha que gostoso. Eu coloco a minha mão, aí o neném fica tentando arrumar ali do outro lado. Porque aparece do outro lado, né? Aí quando eu coloco a minha mão aqui, ela sai ali do outro lado, aí ele fica olhando. Oi, mãe, que é isso? Que bruxaria é essa? A cara dele. Olha aqui o formato da minha mãozona. Apareceu aqui, tudo desse lado. Vê se não dá vontade de arrumar isso aqui, ficar brincando o dia inteiro. Aí a gente vem aqui, e coloca a mão, aí ela sai do outro lado. O negócio do Haruki é o escorregador. Ele ama.
Ele escorrega de bunda, ele escorrega de costas, ele escorrega de peito. Eu só fico meio preocupada dele quebrar o pescoço, porque ele escorrega sem medo de morrer. Não deixa aquela bundinha de urso te enganar, tá? Porque ele faz coisas absurdas. Quando ele tá em casa, só falta escalar as cortinas de casa. Eu só não vou falar que ele faz coisas que até Deus duvida, porque eu acho que Deus não duvida das coisas que ele faz, não. É por isso que eu trago ele também pra brincar nesses parquinhos, porque se ele ficar só em casa, ele destrói a casa. Quem tem criança pequena vai entender exatamente o que eu quero dizer, porque eles não param um minuto. O que tiver que destruir na casa, eles vão destruir. Tem gente que reclama que ter cachorro, né? Porque fala que cachorro destrói a casa. Olha, só falo uma coisa. A minha cachorra, ela era uma santa Virgem Maria perto dos meus filhos. Ela já mastigou meus sapatos? Já. Já fez xixi no tapete? Já fez também. Mas eu te garanto que criança faz coisa muito pior. É assim mesmo. E o engraçado é que a nossa vida é 1000 vezes melhor com essas crianças do que sem elas. Porque quando a gente tem uma criança em casa, realmente tem muito caos, mas tem também muita alegria junto. O meu marido esses dias, ele comentou assim comigo: nossa, a nossa vida era tão calma, tão tranquila, quando tinha só nós dois, né? Eu falei, realmente, a gente fazia o que a gente queria, a gente tinha tempo pra fazer o que a gente queria, a gente acordava a hora que a gente queria. Mas olha, eu não troco por nada a vida que eu tenho hoje. Se eu voltasse no tempo e tivesse a chance de escolher se eu faria ele de novo, eu faria. E eu sei que você que é mãe também faria. Porque como diz o ditado, ser mãe é padecer no paraíso. Porque a gente sofre, mas a gente ama ser mãe. E o neném está pronto para vir de novo. A carinha dele. Então agora que a gente já brincou aqui no parquinho pago, eu já te mostrei como que é. Vamos visitar também o lugarzinho de graça. O Haruki, ele gosta tanto dos parquinhos pagos quanto dos parquinhos de graça. Então, hoje eu vou te mostrar agora como é um parquinho coberto de graça. Então, agora a gente está em um parquinho público que não paga para entrar porque é do governo. E como dá para ver, não é ruim. Dá tranquilo para deixar as crianças brincarem. Aqui no Japão tem vários desses parques cobertos porque o verão daqui é extremamente quente. E nessa época, a gente deve até evitar deixar as crianças brincarem ao ar livre para não causar hipertermia nelas e elas desmaiarem. Por isso, nessa época, ou em dias de chuva, a gente costuma trazer as crianças nesses parquinhos cobertos, que é uma ótima opção. Então, como dá pra ver, esses lugares são ótimos porque criança que não gasta energia na rua já viu, né? Gasta energia destruindo a nossa casa. O Haruki, se ele ficar um dia em casa, pra gastar energia, ele já fica pulando no sofá, abrindo as gavetas, xeretando tudo, mexendo até com o que não pode, querendo rabiscar as paredes de casa também. Então, se seu filho estiver fazendo essas patifarias aí também na sua casa, não bate nele não. Leva ele pra brincar na rua, porque criança quando fica em casa, fica estressada mesmo e começa a fazer arte. E a gente fica mais estressado ainda, né? Porque ficar chamando atenção, ficar brigando com a criança, cansa também. Cansa, né, o nosso psicológico. Por isso, é extremamente importante fazer com que eles gastem bastante energia, não só para o psicológico deles e para o nosso também, mas também para a saúde física deles. Porque é uma coisa que eu percebo que muitos pais acabam negligenciando essa parte. Deixam a criança comer tudo aquilo que ela quer, mas acaba não dando muita importância em fazer a criança queimar essas calorias. As pessoas pensam que só porque é criança que pode ser gordinha e não precisa se preocupar com o peso.
Gente, isso é um grande erro. É exatamente desde pequeno que a gente deve construir bons hábitos e influenciar a criança a se exercitar. Eu sei, tá, que criança gordinha é bonitinha, é fofinha, mas isso vai influenciar muito na vida dela quando ela crescer. A maioria das pessoas adultas que têm obesidade mórbida, na verdade, é porque já tinha maus hábitos alimentares quando criança. Porque na cabeça desses pais, não tem problema a criança ser obesa quando é pequenininha, porque depois que ela crescer, ela vai emagrecer. Só que isso é um erro, gente, porque quase nunca acontece. A criança que é obesa quando criança, quando ela cresce, ela continua gordinha. E a gente sabe que quando uma pessoa está acima do peso, por mais maravilhosa que ela seja, por mais que ela tenha um ótimo coração, infelizmente, ela vai sofrer com a sociedade. Porque a gente não está no céu, a gente está na terra. E aqui, infelizmente, muitas pessoas julgam a gente pela nossa aparência. A criança ou a pessoa que é obesa, ela vai ter que se esforçar mais do que as outras pessoas para ter o mesmo reconhecimento. Isso faz com que a vida acabe se tornando muito mais difícil para ela. Porque quando chega na adolescência, o menino gordinho, ele sempre fica como um bom amigo daquela amiga bonita. E fica ouvindo frases do tipo: ah, eu gosto de você, mas só te vejo como amigo. A menina que é gordinha também não é levada a sério. Aí a pessoa vai crescendo, sempre se achando inferior às outras pessoas, que acontece muito. Não que ela seja inferior, mas é porque infelizmente as outras pessoas dão mais valor a quem é magro. E quando chega a hora de arrumar um emprego, as empresas, é inevitável que elas vão preferir contratar pessoas que não são obesas. E não é só por estética, mas é porque pessoas magras têm uma mobilidade melhor e também têm mais fôlego para se movimentar e poder fazer as coisas. Então, por esses e mais outros motivos, a vida acaba se tornando muito mais difícil para pessoas que são obesas do que para as que não são. Porque ela vai perder oportunidades tanto na vida amorosa quanto na vida profissional. Não estou dizendo que uma pessoa obesa não vai ter oportunidades, tá? Não é isso. Mas que para ela as oportunidades vão ser menores e ela vai precisar se esforçar mais na vida do que as outras pessoas. E para um pai, para uma mãe, a gente quer que o nosso filho tenha sucesso na vida, que não seja rejeitado por ninguém, que tenha oportunidades como qualquer outra pessoa. A gente quer que o nosso filho, que a nossa filha, seja feliz. Só que a verdade é que a criança que é obesa, ela se torna obesa por causa dos pais. Porque a criança, ela vai comer o que os pais oferecem a ela. Quando você olhar para o seu filho, tenta imaginar que tudo que tem no corpinho dele foi exatamente aquilo que você deu para ele comer. O corpinho de uma criança são os pais que moldam. E se hoje ela é uma pessoa adulta, é errado falar que ela é assim porque ela come o que ela quer. Não, porque os pais influenciaram ela a se alimentar desse jeito. Se ela tem uma má alimentação hoje, é porque foi isso que foi oferecido para ela. Então, ela se acostumou a gostar de comidas ruins. A responsabilidade realmente é dos pais, mesmo eles não tendo noção disso. E por que eu falo isso? Porque eu acredito que nenhuma mãe que ama o seu filho faz ele ficar obeso de propósito. Isso acontece mesmo por falta de consciência, não é por maldade. Porque a mãe que fica dando comida ruim pro filho, ou em grandes quantidades, na cabeça dela, ela faz isso porque ela quer ver o filho feliz. Ela quer ver o sorrisinho no rosto do filho, devorando lá as batatinhas fritas, se deliciando com aquele sorvete, fazendo festa com salgadinhos. Porque é gratificante ver o nosso filho comendo com vontade. E eu entendo isso. A gente quer mesmo ver o filho bem alimentado, ver ele feliz. Só que a gente precisa se lembrar que essa sensação boa que a gente tem hoje, essa cena fofa de ver o nosso filho gordinho, de ver ele comendo seus docinhos,
é uma coisa que vai trazer muitos prejuízos para ele mais tarde. Não só prejuízos na saúde, mas autoaceitação, problemas sociais e até mesmo profissionais, como eu falei. Então a gente precisa tomar cuidado para não deixar o nosso ego atrapalhar a vida do nosso filho mais tarde. E eu não estou dizendo que tem que ser totalmente radical e só dar verdura pro filho, tá? Não é isso. Mas que a gente precisa ter ciência de que o que ele come hoje é exatamente o que a gente dá para ele. E se ele gosta de certa coisa, foi porque a gente deu. E o principal, que tem uma coisa que as pessoas fazem muito, que é extremamente nocivo para a criança, mas os pais não sabem, que é o hábito de recompensar a criança com comida. A gente jamais, em hipótese alguma, deve dar comida como recompensa. Você pode dar qualquer outra coisa como recompensa, menos comida. A comida você deve dar quando a criança está com fome e nunca como um agrado, porque senão a criança vai associar a felicidade com comida. Ou seja, ela vai comer toda vez que ela quiser se sentir feliz, que significa que ela vai comer não só por sentir fome, mas por ansiedade. E comer por ansiedade causa transtorno alimentar, que é uma coisa gravíssima, porque a pessoa deixa de comer por sentir fome, ela passa a comer para se sentir feliz, quando ela estiver triste, quando ela estiver ansiosa, quando ela estiver nervosa. E isso vai fazer com que ela ganhe peso e se vicia, porque comida vicia. Tem gente que fala, não, comida não vicia, mas a comida vicia sim, e é comprovado isso. Tem gente que come não porque está com fome, mas porque realmente está viciado. E quando isso acontece, é muito difícil recuperar. Nem fazendo cirurgia bariátrica resolve, porque o problema, ele é psicológico, ele não é físico. A pessoa tem que fazer muita terapia e conversar muito com o psicólogo. Inclusive, tem até um programa que relata muito bem esse assunto, que mostra a vida de pessoas que são viciadas em comida. Mostra como elas vivem e como elas se sentem nessa situação. Esse programa se chama Quilos Mortais, que é um programa, assim, maravilhoso, que vai abrir os seus olhos se você acha que comida não vicia. Esse programa mostra a vida de pessoas que são viciadas em comida. Elas contam como esse vício tem influência na vida delas. Eu assisti todos os episódios, porque realmente mostra que para perder peso e mudar de vida é possível. Você pode morrer dando desculpas que não perder peso, que não perde peso por causa disso, por causa daquilo, mas a verdade é que não existe um ser humano no mundo incapaz de emagrecer. Até mesmo pessoas que pesam mais de 300 quilos podem emagrecer e ficarem magras. E esse programa mostra isso. O médico, que se chama Dr. Nalzardan, é um médico maravilhoso e eu me identifico muito com ele. Não por ele ser maravilhoso, porque eu não sou, mas pelas ideias dele, pela forma dele pensar. Porque assim como eu, ele fala não o que as pessoas querem ouvir, mas o que elas precisam ouvir. Por isso que eu tenho fama de carrancuda, porque eu falo que as pessoas precisam ouvir e não o que elas querem ouvir. Então, se você tiver curiosidade, procura esse programa Quilos Mortais. Mas eu já vou avisando que você vai passar raiva. Porque assim, o médico, ele dá todas as ferramentas para os pacientes conseguirem emagrecer. Ele conversa, ele passa dieta, ele passa exercícios, ele dá atendimento psicológico, ele faz tudo para ajudar a pessoa. E a pessoa simplesmente nem se dá o trabalho de fazer uma dieta e já chega lá já querendo fazer bariátrica, né? E ele, como não é besta, ele fala que só vai fazer a cirurgia bariátrica se o indivíduo provar para ele que é capaz, que merece. Porque não adianta você fazer bariátrica se você come por ansiedade. Se não mudar sua mente em relação à comida e a forma que você se alimenta, a bariátrica não faz efeito. Então, o que ele faz? Ele dá uma meta para os pacientes. Ele fala, se você quiser a bariátrica, você emagreça tantos quilos até a próxima consulta. Aí a pessoa volta para casa e depois de uns 2 meses,
ela volta pro consultório. Se ela tiver emagrecido e provado para ele que é capaz de manter uma dieta, ele aprova. Se não, ele manda a pessoa de volta para casa e dá outra chance para ela, porque o esforço vai depender só dela. Ele oferece as ferramentas, mas é a pessoa que precisa se esforçar. E eu vou te falar, 98% dos pacientes que apareceram no programa não conseguem fazer dieta, tá? Dão 1000 desculpas para não terem que parar de comer porcaria e voltam lá no consultório com a maior cara de bunda, porque chegou em casa e ao invés de comer frango grelhado com legumes, se afogaram lá nos Big Mac da vida. E eu vou te falar, chega até a ser engraçado, a cara de pau deles. Aí tem casos que o médico, ele fica de saco cheio, né? Aí o que ele faz? Ele manda eles pra casa de volta pra emagrecer. Aí eles não conseguem. E eles voltam lá com a mesma cara de bunda no consultório, inventando mais 1000 desculpas que não conseguiram emagrecer. Aí o médico sabe o que ele faz? Ele faz o que eu faria. Ele interna a criatura. E nesse período no hospital que eles ficam internados, eles têm que seguir a dieta, né? Não dá pra ficar comendo escondido. E, nossa, agora que eu percebi, eu fiquei conversando aqui e até esqueci da hora. E tá na hora de eu ir embora. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou embora e a gente continua o nosso papo em casa. Vamos fazer isso? Então, deixa eu pegar minhas tralhas, pegar o meu cogumelinho e correr pra casa e a gente termina o nosso papo lá. Tá? Vamos, neném. Neném não quer ir embora não, olha lá. Mas a gente precisa ir pra casa, porque eu preciso te dar almoço e fazer você tirar sua soneca. Então eu tive que voltar correndo aqui pra casa, porque a gente tem horário pra fazer tudo, né? Eu procuro seguir a rotina de horários. Tem horário pra comer, horário pra dormir, tudo certinho. Mas como eu ainda tinha coisa pra falar com você, do que eu tava falando, eu resolvi deixar pra falar aqui em casa. Então, como a gente tá falando de dieta, como a gente tava falando de alimentação, sabe o que eu vou fazer? Vou fazer uma saladinha gostosa aqui, porque eu fiquei até com vontade, fiquei até com água na boca só de falar. Então, deixa eu fazer aqui uma saladinha enquanto eu termino de falar o que eu queria falar, né? De te contar o babado que eu tô falando, né? Eu vou fazer uma saladinha simples aqui, só pra matar minha vontade mesmo, porque eu sou lombriguenta. Então, enquanto isso, eu vou terminar de falar. Então, como eu tava falando, esse médico desse programa, o Dr. Não, ele é um amorzinho. E tudo que ele podia fazer pra ajudar as pessoas, ele fazia. Só que assim, a pessoa voltava pra casa e não fazia dieta. E eu não tô falando isso porque eu tô supondo não, tá? Aparece no programa eles voltando pra casa e sabendo que eles estão sendo filmados e mesmo assim eles não resistem. O médico passa uma dieta de 1.200 calorias pra eles. Chega em casa, eles não comem o que o médico passou. Eles comem o que eles querem. Então é óbvio que não vai emagrecer. Aí eles chegam lá no consultório, já com o rabinho entre as pernas, porque sabe que não emagreceu. Vê que a balança apareceu que eles não emagreceram nada. Pelo contrário, tem criatura até que engorda. Aí, como não tem mais o que fazer com um indivíduo desses, o médico fala pra eles que a melhor opção é internar eles para que eles consigam seguir a dieta. Aí, depois de um mês internados, eles chegam a perder, assim, cerca de 50 quilos. E aí o médico joga na cara deles, né? Aí, ó, tá vendo como é possível emagrecer? Se fizer a dieta direitinho. Então agora o que você vai fazer? Você vai voltar pra sua casa e vai perder esses 20 quilos sozinhos pra me provar que é capaz de emagrecer por conta própria, para que eu faça a bariátrica, você consiga manter o peso e seja feliz em sua vida. Aí o que acontece? O indivíduo volta pra casa dele de novo, pesando menos 50 quilos, só com a meta de perder 20 quilos sozinho. Ou seja, quando ele voltar para o consultório, ele terá que ter perdido 70 quilos. Mas a criatura me volta no consultório, sério, pesando 100 quilos. Sabe, ela engorda tudo que ela conseguiu emagrecer lá internada. Engorda mais 30, vamos dizer, de brinde, por ter voltado para casa. Porque quando ela chega em casa, ela se afogava no sorvete e dane-se o que o médico pediu. E sabe o que é mais engraçado? É que a pessoa quando chega lá e vê que ela não conseguiu emagrecer, ela começa a entrar em surto. E fica falando que a balança tá quebrada, o que é um absurdo, e começa a quebrar pau com o médico. É sério, tem vários episódios que tem treta lá, parece até caso de família. Os indivíduos, eles ficam com raiva do médico, acredita? E saem até bater na porta.
Por isso que eu falo que dá raiva de ver. Porque de todos os episódios que eu assisti, olha, dá pra contar no dedo da mão ainda, os que conseguiram fazer dieta direitinho e ganharam a bariátrica e se manteram magros. Essas pessoas são merecedoras. E olha, se eu encontrar com elas um dia na rua, eu até me ajoelho. Porque são exemplos de que se você realmente quiser, você consegue. Você pode dar a desculpa que você quiser, mas a balança, ela sempre vai mostrar a realidade. Assiste lá pra você ver o episódio. O episódio que eu mais gostei pra falar foi o episódio da Ashley. Uma moça que é acima do peso, ela é casada e ela trabalhava. Porque a maioria só vive de subsídio do governo com a justificativa de que não pode trabalhar. Claro, né? Você fica o dia inteiro sentado na cama só comendo, né? Porque se você parar de ficar na cama e se levantar, é claro que você vai conseguir trabalhar. E quem sustenta eles são as pessoas que trabalham, né? Porque o subsídio é pago pelo imposto das pessoas que trabalham, né? Vai vendo. Mas o que me chamou a atenção nesse episódio da Ashley é que ela trabalhava e ela fez exatamente o que o médico passou pra ela. Ela emagreceu, fez a bariátrica e teve um final feliz. Ai, eu amei esse episódio. Mas tem que tomar cuidado porque teve várias Ashleys que passaram pelo programa, mas só uma que conseguiu. Em contrapartida, o episódio que me deu mais raiva de ver, eu até lembro o nome da condenada, foi o da Marla. Sabe, decora esse nome, Marla. Porque a mulher, ó, eu vou te falar, ela passava 24 horas por dia deitada na cama. Peraí, deixa eu só interromper aqui um pouquinho. Desculpa, tá? Que eu tenho que abrir a porta aqui pro Tatsuki, que ele chegou da escola. Oh, meu bebê. É que aqui em casa as portas são todas travadas por causa do neném. Porque se deixar a porta aberta, ele migra pro banheiro, ele migra pros quartos lá em cima e ele começa a fazer arte. Então eu tenho que colocar trava em todas as portas. O Tatsuki, assim que ele chega da escola, ele já chega todo felizinho, né? Como sempre. Fofo. E ele vai direitinho tomar o banho dele. Porque ele chega com o rego suado, né? Porque ele vem andando da escola pra casa. Porque aqui os alunos voltam andando pra casa. Aí ele chega, toma o banho dele, toma o lanchinho. Eu geralmente dou um iogurte pra ele. Aí ele faz as lições de casa. E pronto, pula pro sofá e começa a ver o YouTube. E fica assistindo por durante 1 hora, mais ou menos. Aí quando dá 1 hora ele desliga a televisão e a gente começa a conversar. Eu fico perguntando pra ele como foi o dia dele na escola, o que ele fez. E a gente fica fofocando na vida. E quando dá 6 horas eu dou janta pra ele. Aí depois que a gente janta a gente conversa mais um pouquinho. E quando dá 8 horas ele já sobe pra dormir. Só que tem dias que ele fala, mãe, tô com sono, posso dormir? Eu olho pro relógio, são 7h30. E eu falo, filho, mas são 7h30 ainda. E ele fala, mas eu tô com sono. E eu falo, eu acho que é cedo, mas se você quiser dormir, tiver com sono, então pode dormir. E ele vai dormir. Por mim, eu prefiro que ele vá dormir 8 horas, mas às vezes ele não aguenta ficar acordado até as 8. Então ele dorme um pouquinho mais cedo. Ai, ai. Então, voltando ao assunto, como eu tava falando aqui, essa Marla aí dá até raiva de assistir. Porque a mulher ela fica 24 horas por dia só sentada na cama dela sem fazer absolutamente nada, só comendo frango frito, comendo um monte de porcaria e tudo comprado pelas filhas dela, tá? Tudo que ela ficava com vontade de comer, ela gritava o nome das filhas, as filhas vinham e ela mandava comprar. Sabe, como se ela fosse uma rainha. E ela deixava tudo, absolutamente tudo, para as filhas delas fazerem. Até limpar a bunda dela, as filhas faziam. E sabe o que ela ainda fazia? Ela fazia as filhas levarem um fogão pro quarto, porque ela sentada, ela queria fazer frango frito. No quarto. Sabe? Não passava pela consciência da bonita o sofrimento que ela causava nas filhas. Sabe? Ela não fazia absolutamente nada para emagrecer. Ela cagou pra dieta do médico. E quando ele ainda mandava os enfermeiros ir lá na casa dela, né, pra ajudar ela a se levantar da cama e a se exercitar, o que ela fazia? Ela se recusava a fazer. Ela falava assim, gente, olha, hoje eu não estou disposta, então assim, vambora, gente chata. E falava que não ia levantar o cu da cama e mandava os enfermeiros tudo embora, acredita? É sério.
Sendo que assim, foi ela que foi lá no consultório pedir ajuda pro médico, sabe? Então assim, chega até a ser engraçado, porque é fora da realidade. E ela virava os olhos quando eles iam lá tentar convencer ela a se levantar da cama. É assim, por isso que eu falo, quem assiste tem vontade assim de dar um murro na cara da mulher. Até eu, que sou zen, toda paz e amor, fiquei com vontade de nocautear a cara dessa mulher, sabe? Sem luva de boxe ainda, né? Ah não, sem luva não dá, porque senão dói a mão. Mas, assim, é um absurdo ver a patifaria que ela fazia. Não só com as filhas, mas com o médico, com os enfermeiros e com todo mundo que tentava ajudar ela. Enfim, dava vontade até de tirar as filhas dela. Porque as meninas, elas não merecem o encosto daquele como mãe. Deus me livre e guarde. As meninas são uma santa. Se fosse eu não limpava a bunda dela, não. Eu falava, ó, eu não vou ficar limpando aqui sua bunda, sendo que você fica o dia inteirinho nessa cama, só assistindo televisão e se entupindo de frango frito. E quando vem alguém aqui pra ainda tentar te ajudar a se movimentar, você ainda fica virando esses olhos e mandando todo mundo embora? Ah, se fosse eu internava. Nem que fosse por livre e espontânea pressão. Porque na clínica ela ia ser obrigada a comer só o que eles derem. E só. Ai, capaz mesmo. É Marla o nome da mulher. Mas todos os episódios são bons de ver. É bom, sabe, pra abrir o olho e a consciência de quem acha que comida não vicia, ou que quem fala, eu não emagreço por causa disso, por causa daquilo, e coloca até problema de saúde no meio. Gente, olha, assiste aquele programa que você vai ver que realmente a realidade é o que a balança mostra. Então, agora que eu já terminei aqui minha saladinha, é isso. Espero que você tenha gostado de ter passado um dia comigo e ter gostado de visitar os parquinhos que eu tinha prometido mostrar. E se tiver alguma coisinha que você gostaria de me contar, é só falar. E lembre-se, você é o que você come. Tem gente que pode até ter dificuldade de engordar, mas se ela não se alimentar com coisas saudáveis, você pode ter certeza que uma pele bonita ela não vai ter. Então, deixa agora cair de boca aqui na minha saladinha. Eu fiz salada porque eu tô com vontade de comer salada, viu? Isso não significa que eu só como a salada, tá? Só pra deixar claro. E faz aí na sua casa também. Ah, é tão bom comer salada. Eu não sei como que tem gente que não gosta. Então, nos vemos no próximo vídeo. Até mais!